Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Recebo que hoje é o seu melhor dia. Recebo que hoje tudo lhe foi bem. Recebo que hoje você viu a manifestação de Deus aí na sua vida. Que aquelas coisas que estavam no seu pensamento, que são de acordo da vontade de Deus, tenham sido manifestadas na sua vida. Recebo que Deus mesmo manifestou tudo aquilo que estava no desejo do seu coração. Porque o Evangelho diz que todas as coisas colaboram, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu recebo que você é um desses que amam a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí nos assistindo. Recebo que a sua mente, o seu entendimento, os olhos do seu entendimento já foram iluminados por Deus mesmo, e que tudo te vai bem. O que você vai ouvir aqui hoje, nesses aproximadamente uns 40 minutos, te faça bem e mude a sua maneira de pensar, que te faça crescer na graça e no conhecimento e te livre desses homens maus e perversos que estão por aí contando mentiras em nome de Deus. Vamos falar hoje aqui de um assunto bem polêmico na religião, não é isso? Vamos falar a respeito do inferno. O tema é: do inferno ninguém pode se salvar. Imagina você, que declaração é essa? E logo te falamos que isso aqui é uma afirmação. Nós não estamos aqui fazendo um questionamento. Estamos aqui afirmando que do inferno ninguém pode se salvar. Mas já, daqui a pouquinho. Primeiro eu gostaria aqui de convidar você a compartilhar a mensagem. Gostaria aqui de convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, é muito importante que essa palavra, que essa verdade, não minha, mas a verdade do Evangelho, alcance os nossos irmãos que estão no sistema religioso. É necessário que eles entendam a verdadeira posição deles, assim como nós entendemos a nossa posição diante de Cristo, em Cristo Jesus. Aliás, não é nem diante, é em Cristo Jesus a nossa posição. Somos santos, perfeitos, abençoados com todas as bênçãos, mas para isso é necessário que a palavra corra e seja glorificada. Hoje eu não estou aqui contando aqui diretamente com a colaboração da minha assistente número 1, que não pôde estar aqui, está um pouquinho afastada de mim. Eu estou falando da minha mamãe, Esther Targino, que no momento está em outra missão também muito especial. Um abraço para a senhora, daqui a pouco estarei para jantar com a senhora. Também um abraço a todos os abençoados que têm compartilhado as nossas mensagens, que têm trabalhado para que a palavra corra e seja glorificada. E no próximo domingo também vamos falar aqui, recebo que seja domingo, de um assunto bem interessante. Eu já gostaria aqui de adiantar para você, para que você vá pensando, vá estudando, porque é um assunto também bem polêmico, que vai se chamar feiticeiros em nome de Deus. Ô abençoado, como é que tem feiticeiros no sistema religioso em nome de Deus? E é sobre esses feiticeiros, sobre esses feitiços que estão por aí, que estão enganando a muitos dos abençoados, que nós vamos falar na próxima reunião. Mas hoje vamos falar a respeito do assunto que nós anunciamos por esses dias, que é: do inferno ninguém pode se salvar. É uma coisa bem tremenda, porque a religião, ela trabalha, ela vive em função exatamente do contrário disso. Trabalha em função para salvar as pessoas do inferno. O trabalho da religião, quando eu estava lá na religião, eu trabalhava, eu falava, andava, me esforçava para fazer com que as pessoas se livrassem do inferno, de um suposto inferno. Ganhava almas para Jesus, para que essas almas, ao findar a sua vida, não fossem para o inferno. Olha que coisa tremenda. E agora, depois com os olhos iluminados, depois que nós conhecemos aqui o Evangelho da graça de Deus, nós podemos afirmar uma afirmação: do inferno ninguém pode se salvar. Então, abençoados, vamos ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 9. Nós anunciamos aqui o verso 27, não é isso? Um trabalho bem espetacular do abençoado Márcio Ferreira, aí na internet, que faz os nossos anúncios, e também da sua filha.
mas eu gostaria de ler aqui do versículo 26. 26 é o 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e versículo 27. O 26 é bem conhecido nosso, que diz assim: de outra maneira, falando a respeito aqui da morte de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora quando? Agora, na consumação dos séculos, ali quando ele morreu e ressuscitou, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar, para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E o verso 27, o verso que nós anunciamos, está dizendo assim: e como aos homens, olha que o assunto aqui é homem, é carne, é corpo, não está falando de anjos, não está falando de espíritos, está falando de homens carnais, homens de corpo, que diz assim, e como aos homens está ordenado, veja, ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, depois que o homem morrer, depois disso vem o quê? O juízo. Aí uma pergunta para você pensar. No versículo 26 diz que Cristo aniquilou o pecado, aquilo que poderia nos condenar. E no versículo 27 diz que depois da morte veio o juízo. Que juízo seria esse se não existe mais pecado? Pense nisso aí, não é isso? Porque, abençoados, o nosso assunto aqui hoje é te alertar, te esclarecer, se você ainda não sabe, é que do inferno você não vai conseguir se salvar. Porque o inferno, veja bem, eu passei alguns anos na religião, eu sempre falo isso porque para você saber que eu estou falando de alguma coisa que eu experimentei lá na religião. Isso não estou falando aqui porque eu ouvi alguém falar, não estou falando porque eu vi na internet e alguém me contou essa história, não. Eu vivi, eu cheguei na religião levado no braço, pelos braços dos meus avós, de mão dada. Eu participei de tudo que a religião poderia me oferecer. Saí de lá com mais de 35 anos de idade. Já era casado, tinha 2 filhos. Então, o que eu falo da religião não é apenas sei, mas eu participei e sei o que eu estou falando. E quando eu estava lá, o inferno era um motivo de medo. Quando se falava de inferno, abençoado, era um pavor dentro do sistema religioso. Porque era ensinado por todos e por mim também que um mau procedimento meu, um mau procedimento de alguém podia nos levar para o inferno. Se você não se comportar bem, se você não fizer a vontade de Deus, se você não andar de acordo com o que está escrito na Bíblia, com certeza, quando você morrer, como está escrito aqui Hebreus 9, 27, depois que o homem morrer, ele vai para um lugar chamado inferno. Era isso que eu pregava, era isso que eu acreditava, é isso que prega a religião até hoje. Se você entrar em algum lugar chamado igreja evangélica, eles vão te falar que se você não tiver um bom comportamento, então você vai para o inferno. E eu tive a oportunidade de ouvir da boca de um homem que se diz pastor. Ele falou, eu vi, eu estava presente, eu ouvi até sem querer, estava no mesmo ambiente, e ele estava falando que para você se livrar do inferno, você tem que servir a Jesus aqui nesse mundo. Você tem que fazer a vontade de Deus para poder se livrar do inferno. E nós tornamos a repetir, do inferno ninguém pode se salvar. E veja bem, abençoados, onde o inferno é um lugar onde supostamente, olha o que diz a religião, vê se não é isso, supostamente irão passar a eternidade, toda a eternidade, imagina, quantos anos tem uma eternidade? E isso é um lugar que diz a religião que irão passar todos os pecadores, aqueles que não se arrependem, aqueles que não deixam as suas más obras, aqueles que não deixam as coisas erradas dessa vida. Então, segundo a religião, irão para esse lugar para viver a eternidade. Segundo a religião, veja bem, inferno é um lugar de tormento. Para você ter uma ideia do que é o inferno, segundo a religião, é um lugar de tormento, dor e ranger de dentes. Olha, que coisa tremenda, um lugar terrível que não se pode nem imaginar quanto vai ser o sofrimento daquele que cair nesse lugar. Isso segundo a religião.
Mas, abençoados, igreja santa, igreja gloriosa, igreja que foi comprada por Cristo a preço de sangue. Embora muitos não concordem com isso, mas nós repetimos aqui que a igreja de Cristo, aquela que foi predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo, foi comprada com sangue pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Então, abençoados, veja bem, quando nós falamos que do inferno ninguém pode se salvar, que é o nosso tema aqui, nós estamos falando do inferno descrito, mas é pela Bíblia, é pela Escritura. Não é o inferno da religião. Quando nós falamos aqui, olha, ninguém vai escapar do inferno, é do inferno que a Bíblia fala, a Escritura fala, não da religião, porque existe uma diferença muito grande aí, diferença desses dois infernos. A religião, veja bem, a religião, ela tem o seu próprio inferno. Você entrar na religião, sabe que você vai levar de brinde na possibilidade de ir para o inferno. Segundo, é a visão da lei. O inferno que é formado pela religião, onde vai haver dor, ranger de dente, muito tormento, é segundo a visão de João, é segundo a lei de Moisés. Por isso que é um lugar terrível, por isso que é um lugar de sofrimento. Apocalipse, vamos ler aqui, gostaria de ler com você, da onde que a religião tira essa ideia. Apocalipse capítulo 20, no versículo 15, olha o que diz aqui João: e aquele, qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer um, aquele, diz aqui, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, porque existe um livro, o livro da vida, aonde Deus, o próprio Deus, escreveu o nome de todos os seus filhos. A religião diz que para você ter o nome escrito nesse livro, depende das suas obras. O Evangelho diz que não é segundo as obras, é segundo a vontade de Deus. Segundo Timóteo 9 diz que antes dos tempos dos séculos, Deus escreveu o nosso nome ali, nos escolheu, nos chamou, nos salvou com uma santa vocação, sem a nossa participação, sem as nossas obras, mas segundo o seu querer e o seu propósito. Mas a religião diz que para você ter o seu nome no livro da vida, você tem que ter obras. E João diz o seguinte, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, a saber, o inferno. Essa é a visão de João, segundo aqui o Apocalipse. Abençoados, vamos adiantar um pouco, vamos falar aqui agora como adultos, porque por enquanto nós falamos do vocabulário usado lá pela religião, o vocabulário dos meninos, mas vamos aqui falar a respeito de uma forma adulta. A revelação que Paulo recebeu lá no paraíso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, 2, 3 ali, você vai ver que Paulo foi levado ao paraíso e recebeu ali uma revelação do próprio Deus, o próprio Cristo ressuscitado, que comunicou a Paulo. E nessa revelação que Paulo recebeu, de Romanos até Hebreus, ele deixou escrito, não traz nenhum comentário a respeito de um lago de enxofre ou de um inferno. Não existe esse comentário, não existe essa referência que vai de Romanos até Hebreus, são as 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Não existe aí uma referência, alguma coisa que possa ser dita. Não, Paulo disse que se quem não for achado no livro da vida, vai. Então, olha pessoal, isso aqui, olha, o que nós vamos falar é muito sério. Muitas pessoas nos acusam aqui de estar falando mal dos apóstolos, dos santos apóstolos, mas acontece, abençoados, que está escrito que qualquer coisa diferente do Evangelho de Paulo é anátema. João diz que se não tiver o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. O Evangelho não fala nada disso, em nenhum lugar do Evangelho, muito pelo contrário, nós vamos ver aqui mais para frente, de situações que o apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça, desmente. Não concorda com essa afirmação de João, é contrária a essa afirmação de João. E veja bem, a revelação de Paulo não traz nenhum comentário a esse respeito de lago, de enxofre, de inferno. A religião, o sistema religioso, ela não gosta de boas notícias. Eu passei lá 30 e poucos anos e não tinha lá boas notícias. Imagina você vai sair da sua casa, vai para um lugar chamado igreja, chamada evangélica,
vai lá, o que você espera ouvir num lugar desse? Uma boa notícia, alguma coisa que conforte o seu coração, alguma coisa que te dê um bom ânimo. De repente você passou um dia atribulado, um dia de trabalho mau, e quer sentar ali e ouvir um homem chamado de Deus, se diz ser de Deus, te dá uma boa notícia, e ele vai pregar e diz: ó, cuidado, porque você pode ser lançado no lago de enxofre. Aonde é que isso é uma boa notícia? Se você senta num lugar desse e eles falam: olha, Deus está furioso com você porque você está morno, você não é quente, você não é frio, então Deus pode te vomitar na boca dele. Aonde que isso, abençoado, é uma boa notícia? O Evangelho da graça de Deus, veja bem, o Evangelho da graça de Deus são boas notícias, são boas novas. Quando nós tratamos aqui do Evangelho, tratamos de boas notícias. A revelação que Paulo recebeu do próprio Deus, que levou Paulo ao paraíso e lhe deu as notícias, foram boas notícias para nós. Não foi más coisas, não foi tormento, não foi sofrimento, não foi ranger de dente. E veja bem, o Evangelho são boas notícias. Onde que ser jogado em um lago de enxofre é uma boa notícia? Aonde, pessoas? Nem filme de terror, isso é bom, ser lançado no lago, ser lançado no inferno. Boa notícia, olha só o que diz o Evangelho. Boa notícia é saber que a nossa pátria é os céus. Isso que é uma boa notícia. É saber que quando eu sair desse corpo aqui de carne, eu vou direto para Deus. Isso que é uma boa notícia. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria é os céus. Não é um lago de enxofre, não é o inferno. A nossa pátria é os céus. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, o próprio Deus nos fez perfeitos para sempre, e foi para sempre abençoados. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, diz que o próprio Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou para os filhos. Isso não é uma boa notícia? Muito boa notícia. Olha, abençoados, outra coisa que as pessoas nos perguntam, nos questionam, até um dia desse aí, o abençoado me passou um correio, né? E ficou assim meio aborrecido comigo, porque ele falou: porque vocês só pregam o apóstolo Paulo, vocês só falam do apóstolo Paulo. Por que nós só falamos do evangelho que foi pregado por Paulo? 1 Timóteo, vamos ler aqui, ó. Vamos achar aqui, vamos ler. 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 7. Olha só o que diz, abra sua Bíblia, por favor. Diz assim, ó: para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Veja, palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, falando para Timóteo: eu não minto, eu falo a verdade. E diz para Timóteo: Paulo, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Por que nós ouvimos, por que nós damos crédito à pregação de Paulo? Porque Paulo foi constituído por Deus. Veja bem, não foi Gamaliel que botou a mão na cabeça de Paulo e o constituiu apóstolo, não, foi o próprio Deus que constituiu Paulo apóstolo dos gentios. Pedro, Tiago e João, pessoal, foram lá para os judeus. Para nós que somos gentios, foi o apóstolo Paulo, não é João o apóstolo dos gentios. João que escreveu essa barbaridade aqui, lá na carta, no livro lá de Apocalipse, que quem não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no fogo eterno. Ô, abençoados, o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo. Quem falou de inferno e foi interpretado assim de maneira errada pela religião, foi Jesus de Nazaré. Aqui que nós vamos ver exatamente o que aconteceu. Vamos aqui a Marcos capítulo 9, no versículo 43, que Jesus de Nazaré foi um caso muito sério nisso. Ele veio cumprir a lei e fez de maneira perfeita, 100%. Ninguém conseguiu cumprir a lei, somente ele. Mas ele não explicou nada do que ele falou, não explicou nada, ele não disse nada, ele não podia falar. Uma certa vez ele falou: eu gostaria até de explicar, mas eu não posso por causa do pacto da lei, que era um pacto de obras, não era um pacto de explicação. O pacto de explicação é o pacto da graça, e a explicação é dada pelo apóstolo Paulo. Então Jesus de Nazaré, ele falou a respeito
Veja só, aqui de inferno. Marcos capítulo 9, no versículo 43, ele diz assim, ó: e se a tua se a tua mão te escandalizar, fizer alguma coisa errada, corta a mão fora. Melhor é para ti entrares na vida. Quando fala de vida, está falando do quê? Está falando da graça de Deus, o pacto de vida, é o pacto da graça. É melhor você entrar na vida aleijado, ou seja, sem uma mão, do que ter as duas mãos e ires para o inferno. Olha, então aí o nosso irmão lá fala assim: como é que vocês dizem que não tem inferno, se Jesus de Nazaré, ele está falando aqui, ó, que se você fizer errado, você vai para o inferno. E mais, para o fogo que nunca se apaga. Olha que coisa terrível. E o versículo 44 ele fala: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45 diz assim, ó: e se o teu pé te escandalizar, corta. Olha, primeiro é a mão, depois é o pé. Melhor é para ti entrar exposto na vida, mais uma vez na vida, do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno. Mais uma vez lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E o versículo 46, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho, olha só, mão, pé e olho, parece até a música daquela abençoada, né? Mão, pé e olho, te escandalizar, lança-o fora, porque melhor é para ti entrares no reino de Deus. Aqui está o segredo do discurso de Jesus, entrar no reino de Deus. Lembra quando a vez ele disse assim, ó: o reino está próximo, porque quando ele morreu na cruz, o reino foi estabelecido. Com um só olho, do que ter os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. O que é que Jesus estava falando aqui, abençoado? Jesus não estava falando de um suposto inferno que João veio a falar depois, não, abençoado. Os religiosos, vejam bem, a religião, aqueles que traduziram os originais da Bíblia, com a participação, é claro, participação especial dos lobos vorazes, dos pastores, dos homens que querem se aproveitar da igreja, corromperam as palavras de Jesus. Essas palavras aqui de Jesus, quando ele fala, é melhor cortar a sua mão, é melhor cortar o pé, é melhor perder o olho, do que ir para o inferno, ele estava falando, abençoado, era do cemitério lá da época, abençoado. Não tem nada a ver com o lago de enxofre que o Espírito ia, porque ele está falando, ó, de mão, pé e olho. Qual é o Espírito que tem pé, mão e olho? Você conhece algum? Não. Espírito não tem essas coisas, abençoado. Isso são coisas do corpo de carne. E por que ele falou assim? Ele estava falando, abençoado, do modelo de cemitério lá da época. O nosso cemitério hoje é diferente, mas aquele lá da época era onde tinha fogo, onde queimava as pessoas, não era simplesmente enterrado. E o fogo nunca se apagava, porque todos os dias tinham ali pessoas morrendo e sendo queimadas. E quando ele falou entrares na vida, entrares no reino de Deus, é que ele ia morrer e o reino de Deus ia ser estabelecido. Se o abençoado que estava roubando ficava com as duas mãos, mas não morresse, ele não ia alcançar o reino de Deus. Então era melhor ele perder a mão dele, mas estar vivo, e ir ver o reino de Deus, do que morrer no cemitério. De qualquer maneira, se estar vivo é sempre melhor. É isso que Jesus estava falando. Não estava falando de um suposto inferno, um lago de fogo, os homens maus e perversos que corromperam as palavras de Jesus. Ele estava falando do cemitério dele lá. Se fosse hoje, abençoado, com certeza ele usaria a palavra cemitério. Corromperam as palavras de Jesus. Não deram ouvido ao apóstolo Paulo. Esse que é o problema da religião. Não dá ouvido ao apóstolo Paulo. Então, o entendimento é corrompido. Transformaram o cemitério em inferno, em lago de enxofre. Jesus de Nazaré nunca falou de um suposto lago de enxofre, onde os seus filhos, por aqueles que ele iria morrer, seriam lançados. Vê se isso faz sentido na mente de Deus. Ele saía da sua glória, morrer numa cruz pelos seus filhos, e depois de lançar esses filhos no lago de enxofre,
Se ele veio fazer exatamente o contrário, ele veio remir, ele veio perdoar os pecados, aquilo que condenava os seus filhos, e depois lançar no fogo de enxofre, não faz sentido, abençoado. Jesus de Nazaré estava falando aqui exatamente do que? Do cemitério. Mateus, veja que Mateus também fala a esse respeito. Mateus capítulo 16, o versículo 16, ele diz assim, ó, esse irmão Pedro, olha só, Pedro chegou, esse irmão Pedro, respondendo, disse para Jesus de Nazaré, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E o versículo 18 diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, olha só, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do cemitério, do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Porque a igreja de Cristo não iria parar no cemitério, pessoal. A igreja de Cristo, o corpo vai para o cemitério, mas o espírito voltaria para Deus. A tradução, abençoado, do grego diz que é um lugar dos mortos. Inferno é um lugar dos mortos, não é lago de enxofre. Veja bem, procure estudar, procure ver com atenção, não fique só na tradução dos homens, porque esses homens maus e perversos corromperam as palavras de Jesus de Nazaré, não deram crédito ao apóstolo Paulo. A tradução do grego diz que é lugar onde vão as pessoas, os homens quando morrem, tradução para inferno, segundo o grego. Se você for procurar, tiver a oportunidade de pesquisar, você vai ver que o inferno é um lugar onde vão as pessoas quando morrem. No Antigo Testamento, aqui na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, é chamado de Sheol. Já muda, já não é mais inferno, é Sheol. A religião que fez essa doideira, essa confusão toda, para enganar as pessoas, colocar medo na igreja de Cristo. É um pavor para a igreja de Cristo. O escritor lá de Eclesiastes, ele diz que o corpo, veja bem se não faz sentido, bem lá atrás antes de Jesus de Nazaré, ele diz que o corpo volta à terra onde foi formado, esse corpo aqui, mas o espírito que está aqui dentro, volta a Deus que o deu, de onde ele veio. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fica bem claro, abençoado, fica bem claro que todo o corpo vai para a sepultura, que é chamado de inferno. Por isso que nós estamos falando do inferno, abençoado, do inferno que a Bíblia diz que é o cemitério, desse ninguém vai escapar. Agora, esse inferno da religião, que diz que tem um lago de enxofre, que você vai ser lançado, isso não existe. Disso aí, esquece. Isso é história da carochinha para fazer as pessoas dormirem na ignorância, não é isso? Não diz que vai ser lançado no lago de enxofre. Diz que o corpo volta para o pó, volta para o cemitério, vai para o cemitério que é o inferno, e o espírito volta para Deus. O inferno que Jesus estava falando, abençoado, era o cemitério da cidade, o cemitério que havia lá, onde tinha fogo, onde todo dia pessoas eram queimadas, eram jogadas lá. Não era com esse carinho que hoje chega lá, abre lá o túmulo, né? Bota o nomezinho lá da pessoa, joga umas florezinhas. Não, pessoal, não era dessa maneira. Era jogado, era queimado, e os bichos lá, que era próprio lá da carne do homem, formava ali e estava sempre queimando, e tinha mau cheiro. Era um verdadeiro inferno mesmo, aquilo ali. Mas era o cemitério da cidade. E desse inferno, pessoal, ninguém pode se salvar. Aqui perto da minha casa, aqui mesmo, tem aqui um cemitério que, se você passar ali, num certo horário do dia, tem sempre alguém indo para lá. Não tem como escapar desse lugar chamado cemitério. Porque diz aqui, vamos voltar aqui a Hebreus capítulo 9. Vamos ler aqui mais uma vez, Hebreus capítulo 9, no versículo 27. O que diz aqui o apóstolo Paulo, ele fala, vamos ler mais uma vez, 9, 27, ele fala assim, e como aos homens está ordenado morrer, é uma ordem, pessoal, não é uma opção, não, eu não quero,
eu não quero morrer. Não existe essa possibilidade. Não existe isso, abençoado. Esse corpo de carne, essa coisa linda que você vê aí no espelho, que você cuida com tanto carinho, que você dá banho todo dia, eu espero que seja todo dia, que quando adoece vai ao médico, que você trata muito bem e deve tratar mesmo, mas ele tem um prazo de validade. Não adianta. Alguns vão até os 80, 90, eu pretendo passar dos 100, mas vai ter um momento que esse corpo vai ter que ir para a sepultura, porque está escrito, está ordenado por Deus um lugar chamado inferno, que é a sepultura. É isso que Jesus está falando. Não existe um lugar, inferno, lago de enxofre, para onde vai. Se existisse, veja bem, pessoal, se existisse esse tal lugar, não seria para nós, porque nós fomos comprados a preço de sangue pelo próprio Deus. Como é que agora vai te lançar? Não vai, pessoal, de jeito nenhum. Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós lemos aqui já várias vezes, e vamos ler mais uma vez, diz que os filhos, veja bem, os filhos, Hebreus 2,14, abre a sua Bíblia aí, diz assim, ó, e visto como os filhos, isto aqui não é para qualquer um, é para quem é filho de Deus, os filhos participam de quê? De carne e do sangue. Isso quer dizer que quando você chegou nesse corpo aqui, você já era um filho, está participando de carne e sangue. Agora, por ser uma participação, vai terminar. Tudo que é participação, chega uma hora que termina. Não é isso? Um exemplo bem fácil disso é quando você participa de uma festa. Por melhor que seja a festa está um arraso, a festa está bombando, como diz o meu tio Wilson, está bombando, mas uma hora ela vai terminar. Por quê? É uma participação. Quando terminar a nossa participação aqui, nós vamos, o corpo vai para o inferno, que é a sepultura, onde Jesus falou, o tal cemitério. Não tem como escapar disso, abençoado. É para lá que esse corpo vai. Mas nós que somos espírito, que estamos aqui, vamos voltar para Deus. O medo de ir para o inferno da religião, o medo que essas pessoas têm, tem feito os filhos de Deus prisioneiros lá no sistema religioso. Por quantos anos, abençoado, eu tinha um medo lá. Tem muitos abençoados que às vezes até querem abandonar lá aquele sistema, querem sair de lá, mas quando vem na mente deles, não, se eu sair daqui, Deus vai me lançar no inferno. Aí eles continuam prisioneiros e fazem o que os homens mandam e dão a sua vida, dão o seu dinheiro, dão a sua casa. Por quê? Porque sabe, se sair dali, o medo de ir para o inferno é maior do que a vontade de sair. A única maneira de se libertar a mente de um abençoado é o conhecimento do Evangelho, abençoado. Não existe uma outra maneira de você libertar alguém desse medo de ir para o inferno, a não ser com o Evangelho da graça de Deus. Fazer o abençoado entender que quando Jesus disse de cemitério, ele estava falando era do cemitério, o inferno. Jesus falou, olha, o inferno não era um cemitério lá que era o inferno, uma situação muito ruim lá naquele momento. Era disso que ele estava falando. O nosso caso é outro, ó. Efésios capítulo 5, eu gostaria de ler aqui para os abençoados. Efésios, abra sua Bíblia, por favor. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 25. Olha só, a igreja de Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou quem? A igreja. Imagina, se você ama o seu filho, recebe que você ama o seu filho, você vai jogar o seu filho na cadeia, por exemplo, não digo nem no inferno, mas vai condenar o seu filho lá para a cadeia, por pior que seja o seu filho. Muito pelo contrário, você vai até pagar fiança para tirar o seu filho de lá. Como é que Cristo, que amou a igreja, que diz aqui o Evangelho, e mais, a si mesmo, a Ele mesmo, se entregou por ela, pela igreja, como é que Ele vai mandar você, abençoado, vai mandar alguém para o inferno? Vai permitir que alguém vá para o inferno? E o versículo 26, para a santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. E o versículo 27 diz assim, ó, para apresentar a si mesmo, a Ele mesmo, veja só, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha
eu penso que isso aqui seria o suficiente para você entender que Deus não vai mandar você para o inferno, o suposto inferno lá da religião. Nós falamos assim, porque estamos falando também para abençoados que ainda vivem daquela maneira que eu vivia quando estava lá, não é isso? Medo de, quando falava de inferno, lembrava logo do lago de enxofre, aonde as pessoas iam ser lançadas. Agora há pouco tempo na televisão, não é isso? Passou uma novela, passou até 2 vezes, que tinha um certo momento que eles fizeram lá o tal inferno lá da religião, uma coisa terrível, abençoado. Era fogo para todo lado, brasa, não podia andar, homens chorando, queimando. Não, isso aí é coisa, é mentira da religião. Cristo, veja bem, Cristo, o próprio Deus, ele amou a igreja. Amou a igreja de Cristo é amada do Senhor, esposa de Cristo. Você teria coragem? Você diz, eu amo a minha esposa, de homem para homem, né? Um assunto de homem com mulher. Eu amo a minha esposa. Você teria coragem de fazer isso? Não, porque a minha esposa errou. Não, olha, se a questão aqui é pecado, os nossos pecados, o suposto pecado, foram perdoados por Cristo. Em 2 Coríntios 5, 29, diz que Ele não faz lembrança dos nossos pecados, não considera. Se Ele não considera, como é que Ele vai te condenar a esposa que Ele ama a um suposto inferno, um lago de enxofre, pessoal? Pare e pense. Cristo amou a igreja, santificou e purificou essa mesma igreja. É necessário que você entenda a sua posição em Cristo Jesus, para você não ser enganado, não viver com medo. É isso que nós estamos falando, é isso que o Evangelho diz. É que João, pessoal, não é João, é o Evangelho da graça de Deus. Esquece esse negócio de João. O livro de Apocalipse, veja bem, é muito bom mesmo, para quem gosta de filme de terror. Se você gosta de filme de terror, fique aqui no Apocalipse. Você vai ver dragão, mulher grávida, e a besta que saiu do mar, e o lago de enxofre, o chifre, o chifrudo lá que quer pegar um, pega outro. Para nós não serve, porque nós somos a esposa de Cristo. E mais, quando Cristo vê a igreja, Ele vê a igreja gloriosa, Ele vê a igreja santa, irrepreensível. É assim que Cristo vê a igreja. E não importa aonde esteja a igreja ela pode estar sentada lá no banco de um lugar chamado igreja evangélica, ela pode estar lá no centro de macumba, ela pode estar lá no espiritismo, ela pode estar no catolicismo, ela pode estar lá na favela com uma arma na mão, mas se ela é a igreja de Cristo, aquele que está ali, aquele espírito que está ali é a igreja de Cristo, Cristo vai o ver gloriosa, santa e irrepreensível. Porque não é segundo o corpo de carne, não é segundo as obras. Agora, o que você faz com essa carne, você vai plantar e você vai colher. Mas Cristo não vai te ver nessa situação. Por isso Ele não teria motivos para lançar ninguém no suposto inferno. Porque em Cristo Ele te vê santo e irrepreensível. Como lançaria a igreja em um suposto lago de enxofre no inferno? Não faz sentido, abençoado. A religião manipula as coisas, faz as coisas de uma maneira que parece, se você não estiver com os olhos iluminados, se você não estiver atento ao que está escrito no Evangelho da graça de Deus, você é capaz até de pensar que Deus pode te abandonar. Se você fitar os seus olhos em outro lugar diferente do Evangelho da graça, onde está a nossa posição em Cristo Jesus, você é capaz até de pensar que Deus pode te abandonar, que Deus pode te lançar num lugar desse. E não pode, abençoado, jamais, de maneira nenhuma, porque esse lugar não existe. Vamos repetir, como Jesus falou lá de inferno, no livro de Marcos e no livro de Mateus, ele estava falando do cemitério lá de Jerusalém. Era disso que ele estava falando. Se você não concorda, não está concordando com o que você está ouvindo, pesquisa, pessoal. Um conselho aqui que nós te damos: procure os livros históricos, os livros antigos, sai até aqui
da Bíblia, sai aqui do Evangelho e vai pesquisar, você vai ver que essa história que Jesus está contando aqui, que é uma história, ele está falando, não é de um lago de enxofre, ele está falando do cemitério lá. Não existe esse negócio aí de lago de enxofre. Nós estamos falando porque nós pesquisamos, nós lemos o Evangelho de Deus aqui na nossa mente, com os olhos iluminados, nós entendemos que não existe esse tal suposto inferno. Fomos predestinados para filhos. Veja bem, antes da fundação do mundo, vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 4, leia comigo aí, por favor. Diz assim, ó, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também, falando de Deus, da mesma maneira, no versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos, e no versículo 4 ele diz, como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Com certeza, antes do suposto inferno que a religião diz que existia. Antes de tudo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu, abençoou, antes de tudo. E mais, nos predestinou para filhos. Olha só, se ele me predestinou para filho antes da fundação do mundo, como é que agora, depois que eu passar nessa participação de carne, ele vai me condenar? Ele mudou de ideia, ele se arrependeu? Que Deus é esse? Não, ele não se arrepende, abençoado. Ele me predestinou antes da fundação do mundo e vai me levar até o final. Ele vai concluir a obra que ele começou na minha vida e na sua vida. Não vai desistir de você no meio do caminho. Não vai te jogar fora agora. Ele vai te corrigir, vai tratar com você, mas não vai te condenar a um lugar desse, porque esse lugar não existe. E diz mais, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o querer dele. E o versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, abençoados com todas as bênçãos. Ora, veja bem, no corpo, desse corpo físico aqui, nós todos iremos para o cemitério. Não tem, é uma coisa até chata de se falar nisso, ainda mais que esse tempo de pandemia que está no mundo aí, nós temos visto isso acontecer muito, mas de uma forma ou de outra, esse corpo aqui, ele vai para o cemitério, quando terminar a nossa participação. Mas agora, o Espírito, ele vai voltar para Deus, abençoado, porque o Espírito pertence a Deus. E agora, quanto a esse corpo, não tem salvação, ele tem que ir mesmo lá para o inferno chamado cemitério, porque é uma ordem, está ordenado por Deus. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que a todo homem está ordenado a morrer uma vez, e também acabou, não tem mais, é uma vez só. Eu penso que já está muito bom, porque assim foi ordenado por Deus. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você tenha crescido aqui nessa noite com esse conhecimento. Se você já conhecia esse assunto, eu recebo que você já conhecia, mas compartilhe aí essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, principalmente aqueles que estão na religião, porque são eles mesmos que mais têm medo do inferno. São nossos irmãos que estão metidos nesses lugares chamados igreja evangélica. São eles que são os mais medrosos, que têm mais medo de ir para o inferno, porque eles acreditam fielmente, como eu acreditava, na existência desse lugar. Isso aí não existe, pessoal. Essa história é lá da lei de Moisés, a história é lá de João, um homem de 90 anos, lá exilado lá numa ilha, lá ele viu coisas mandadas lá por Deus mesmo através de um anjo, para levar as pessoas ao medo e ao engano. Um poder enganoso mandado por Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe aí a mensagem, se inscreva aí no nosso canal, receba que você tenha crescido na graça e no conhecimento nessa noite, porque na próxima reunião, como nós anunciamos, vamos repetir aqui, estaremos aqui tratando de um assunto também bem excelente: feiticeiros em nome de Deus. Como tem abençoado feiticeiro aí em nome de Deus? Esse lugar chamado igreja evangélica
deveriam ter outro nome, porque aqueles que estão lá, isso nós vamos explicar e vamos falar na próxima reunião. Eu recebo que tudo está bem na sua vida, eu recebo que hoje já é a melhor noite da sua vida, e amanhã, aquelas situações que você está por passar, que você está aí pensando, está pensativo, eu recebo que Deus mesmo já está lá, não é isso? Porque para Deus não existe ontem e nem amanhã. Deus é tudo hoje, né? Deus é agora, Deus é presente a todo tempo. Então Ele já esteve lá e já resolveu para você. Agora, porque nós ainda estamos numa participação de carne e sangue, temos que esperar o amanhã chegar, mas sabemos que Deus já resolveu da melhor maneira. Abençoados com todas as bênçãos, recebo que hoje já é a melhor noite da sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, e mais uma vez gostaria de te incentivar, compartilhe a mensagem e se inscreva no nosso canal aí do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos.